O debate da reforma da Previdência é um dos debates mais importantes hoje na nação e eu acho que não há nenhum campo em que existam tantas dúvidas sobre os números que são expostos de um lado e do outro, dos que são a favor e dos que são contra a reforma da Previdência. É um setor em que há muita manipulação de informações, há, na verdade, da parte do governo, eu diria, uma certa insensatez na manipulação dos dados, e isso provoca muitas dúvidas na sociedade, de forma que um debate é uma coisa altamente urgente. Essa reforma da Previdência ela tem sido feita, em primeiro lugar, de uma forma pouco debatida com a população. Há um certo assodamento em fazer essa reforma da Previdência, a maior parte das pessoas não tem clareza sobre o que será feito, nem das consequências que isso trará. E, em segundo lugar, ela está sendo feita num momento de profunda recessão econômica, eu diria até de depressão, porque nós passamos por uma queda do PIB há 3 anos, com duas taxas de crescimento negativas em 2015 e 2016, e provavelmente uma taxa de crescimento próxima de 0 em 2017, o que implica num elevadíssimo desemprego e uma desproteção social muito grande. Então, o momento é muito grave, não é um momento de você fazer restrições de direitos agora, certo? Em terceiro lugar, nós estamos fazendo essa reforma por intermédio de um Congresso com baixíssima legitimidade. A grande parte dos senadores e deputados estão envolvidos com acusações de crimes na Operação Lava Jato. O próprio presidente da República, que está propondo essa reforma, também tem implicações muito graves, está passando por um momento político delicadíssimo, de baixa legitimidade. Então, por que fazer uma reforma num momento tão grave? Esse é um ponto muito importante para se levar em consideração. Mas um quarto ponto aí, desses que eu já levantei, é que hoje só se discute a reforma da Previdência pelo lado do gasto, do quanto cresceu o gasto, do quanto isso representa dentro do orçamento público. Não se discute outra saída para a reforma, a não ser cortar benefícios. A população entende com clareza que ela está sendo cerceada nos seus direitos. E há, entretanto, nessa interpretação, um recorte da realidade, né, que eu chamo de um recorte seletivo dos argumentos, né, em que muita coisa fica sem ser mostrado. Em primeiro lugar, o que não se mostra nesse recorte seletivo? A profunda implicação da política macroeconômica deliberadamente recessiva do governo federal, que atinge frontalmente as receitas da Previdência. Então, quando a gente tem taxas de juros extremamente altas, um corte no crédito dos bancos públicos, tanto BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, quando a gente tem uma taxa de câmbio que não é competitiva e que, portanto, retira empregos do setor industrial, certo? Quando a política fiscal se assenta, sobretudo, em corte de gastos e de investimentos públicos, sobretudo, em que a gente tem mais de 1.000 obras paradas, fala-se até em 3.000 obras paradas no país, é óbvio que isso tem um impacto absurdamente grande no setor privado. A queda do investimento privado é muito alta e, portanto, a queda do emprego é absolutamente violenta. Nós passamos rapidamente de uma taxa de desemprego em torno de 7% para uma próxima 14% num período curtíssimo de tempo. Então, claro que taxa de desemprego elevada, né? Empregos precários, empregos informais, o aumento de trabalhadores por conta própria, certo? Tudo isso tem uma grande implicação nas receitas da Previdência. E o governo não estabelece nenhuma conexão, nenhuma hierarquia de causalidade, como a gente diz em economia, entre a política macroeconômica recessiva que ele pratica e o impacto sobre as receitas da Previdência. Ele não vem a público pedir desculpas pelo tamanho da taxa de desemprego e pela queda das receitas e que, por isso, ele vai ter que cortar mais ainda os gastos. Ele vive nesse círculo vicioso. Cada corte de gastos, a economia se desaquece mais, porque o governo é um player muito importante na economia, e quando ele se retrai, isso impacta no PIB. 20% do PIB é consumo do governo. Quando o consumo do governo recua e o investimento do governo recuam, isso tem um impacto enorme no PIB, né? Mais desemprego, menor arrecadação, mais déficit. Essa cadeia de causalidade não é
acusada pelo governo, não é reconhecida pelo governo. Em segundo lugar, tem outros aspectos aí que não são levados em consideração e que atingem frontalmente a Receita. Por exemplo, o governo não enxerga ou não comenta isso nos seus debates públicos, que ele faz uma desoneração absolutamente estúpida, uma coisa assim aterradora. A desoneração que o governo pratica chegou a 282 bilhões de reais em 2016, vai ultrapassar esse patamar em 2017, e ele dá sinais para a sociedade que são contraditórios, porque mais de 50% dessas desonerações são de receitas da Seguridade Social. Então, o governo tem um discurso contraditório, porque, ao mesmo tempo que ele diz que esse sistema é deficitário, ele renuncia a receitas desse sistema. Então, o que o cidadão brasileiro pensa é que ou o sistema não tem déficit e o governo acha, né, que pode usar essas receitas para estimular o setor privado, ou o sistema tem um déficit e o governo está ajudando a aprofundar esse déficit. Então, o cidadão brasileiro precisa entender por que, ao fazer desonerações, o governo não cobra nenhuma contrapartida das empresas, nem em taxa de investimento, nem em geração de emprego, ou adoção de tecnologia nacional, ou cumprimento de legislação trabalhista e previdenciária. Quer dizer, não há nenhuma exigência de contrapartida desses recursos que pertencem a todos os cidadãos brasileiros e que estão sendo entregues como margem de lucro para as empresas privadas. Então, há uma brutal transferência de renda. A segunda grande transferência de renda se dá quando o governo sobe a alíquota de 20% para 30% das desonerações das receitas da Seguridade Social. Se o sistema tem déficit, por que o governo ampliaria de 20% para 30% a desvinculação das receitas de um sistema que é deficitário? A terceira questão é a dívida ativa da Previdência. É o enorme montante de recursos de quase 450 bilhões de reais de devedores que já estão inscritos e ajuizados e que não pagam porque não há nenhum empenho do governo. O governo não está nem apto e nem desejoso de cobrar os devedores, porque apenas 1% dessa dívida é recuperada anualmente. E os procuradores da Fazenda estão cansados de denunciar que a Procuradoria da Fazenda está sendo totalmente deteriorada, assim como todo o sistema de fiscalização previdenciário. Existiam quase 4.000 fiscais no ano de 2009 e hoje existem menos de 900 fiscais. É o número aí em torno de 900 fiscais. Então, nós precisaríamos ter concursos públicos para que essas empresas fossem fiscalizadas. O número é de que, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, talvez existam, isso não é um número que eu posso comprovar ainda, mas eu irei atrás disso, 8 fiscais para a cidade inteira. Então, o governo está sinalizando para os devedores que ou eles serão isentos do imposto em algum momento, ou, se eles deverem e tiverem, inclusive, ajuizados, eles não serão incomodados, porque o governo não constrangerá. Mas o pior é o que aconteceu recentemente. No momento em que o governo quer aprovar a reforma da Previdência, ele, para ter sustentação política diante da enorme fragilidade que as acusações de crime de corrupção passiva, de formação de quadrilhas chegam no Congresso, para ele se sustentar politicamente, ele entrega recursos da Previdência. Então, ele faz o refis dos estados e municípios, que custaram já 35 bilhões só com a rolagem da dívida dos municípios, a dívida dos estados rolada, ninguém sabe ainda enquanto custará para os estados, o refis das empresas, que vai custar mais de 28 bilhões, grandes empresas que vão ter perdão de 25% dos juros, 100% dos juros, 25% das multas. Então, elas vão poder pagar em muitos anos parcelados. Isso tudo é prejuízo das receitas da Previdência Social. E ainda teve o refis dos produtores rurais, os devedores do Fundo Rural, que significaram mais de 4 bilhões de perda de recursos para a Previdência. Isso sem contar com os altos índices de sonegação, que são, de fato, estarrecedores. Por exemplo, a Procuradoria da Fazenda estima que a União perde, por ano, 452 bilhões em sonegação de imposto, e sendo que só de contribuição previdenciária ela perde 303 bilhões ao ano. Então, o cidadão brasileiro se pergunta o seguinte: por que nós, vocês jovens no futuro, terão que enfrentar uma situação em que vocês vão trabalhar muito mais, terão que contribuir 10 anos a mais, receber uma aposentadoria menor, se há uma avenida de políticas que podem ser feitas do lado da Receita
e que o governo está se omitindo de fazer. Além disso, o que é extremamente importante, essa reforma ela vai ser votada por um Congresso em que 86 parlamentares são proprietários de empresas que devem à Previdência. O total da dívida desses 86 parlamentares, das empresas às quais eles são donos ou sócios, é de 372 milhões de reais. Então, o que se constata, né? É que nós vamos estar nas mãos de um público votante que não tem nenhum interesse que se faça uma saída pelo lado das receitas. Porque o governo, se fizer uma saída pelo lado das receitas, vai ferir grandes interesses financeiros e de grandes corporações produtivas, e principalmente do setor rural, né? Então, o que nós temos diante de nós é uma possibilidade de envelhecimento cuja projeção do déficit, né, é feito sem levar em consideração a dilapidação que hoje o governo pratica nas receitas. Então, hoje tem um déficit principalmente provocado pela perda de receitas, né, que se projeta para o futuro num desastre demográfico, que eu também gostaria de comentar depois, porque esse desastre demográfico é altamente questionável, né? A taxa de envelhecimento da população, determinada pelo IBGE na PNAD, é sujeita a questionamentos, certo? A forma como o governo projeta as suas variáveis PIB, taxa de ocupação, taxa de cobertura, são completamente questionáveis, e o governo lança um cenário sobre o futuro como se ele fosse absolutamente determinístico. O governo não consegue prever o PIB do próximo trimestre, mas consegue acertar, cravar um déficit da Previdência em 2060. É absolutamente inacreditável. O único cenário que o governo traz é um cenário de desastre demográfico, quando uma outra interpretação possível é dizer que não é exatamente um problema demográfico, embora o envelhecimento da população, de fato, venha a ocorrer. Mas o problema é essencialmente econômico. Se nós tivermos uma política macroeconômica voltada para o crescimento do PIB e, portanto, para a geração de emprego e de renda, nós conseguiremos gerar receitas suficientes para atender o futuro gasto com os idosos necessitados, que serão vocês. Serão vocês que hoje são jovens, que devem lutar por uma previdência pública que seja digna. E a saída não é cortar gastos. A saída é nós construirmos um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento econômico. A saída para qualquer sistema previdenciário é o desenvolvimento econômico, é o crescimento da produtividade. Se nós arrasarmos com as nossas indústrias, se nós desindustrializarmos o país, não investirmos em ciência e tecnologia, não investirmos em educação de nível superior, os trabalhadores no futuro serão menos produtivos, certo? Do que deveriam ser, né? Então, necessariamente, a principal variável no combate a um déficit previdenciário é o crescimento econômico e é o crescimento da produtividade especificamente, porque isso reduz a taxa de dependência no futuro. Se um trabalhador produz hoje uma unidade de produtos, mas daqui a 5 anos ele produzir 10 unidades de produtos, é como se tivesse ingressado 9 novos trabalhadores no mercado. Então, a minha conclusão é isso, é que o debate está enviesado pelo lado do gasto, há muitas outras alternativas para nós combatermos o atual ou o futuro déficit da Previdência. Eu acho que tem